A vida dos passageiros é colocada em risco quando aviões são mal construídos. Hidráulica! Nós perdemos! Quando engenheiros cometem erros. Essa estratégia não foi um acidente. Segundos após a decolagem, este avião gira descontroladamente. Isso quebrou todas as regras possíveis. Erros ocultos destroem este jato. Cada acidente contém lições que não podem ser ignoradas. Alguém tem que se manifestar e dizer: vamos lá, pessoal, temos que agir certo. Mas algumas soluções de engenharia podem levar a novos e inesperados problemas. Como a indústria aeronáutica age para eliminar os erros de engenharia? Catástrofes aéreas. Erro de engenharia. 17 de julho de 1996. Aeroporto JFK, Nova York. É o fim de um dia quente de julho. O voo 800 da TWA aguarda para partir rumo a Paris. Iniciando o controle. Tripulação, checar máscaras de oxigênio. Ele finalmente decola um pouco depois das 8 da noite. Há 230 pessoas a bordo. Entre elas, Jill Zinkiewicz, em sua primeira viagem internacional como comissária de bordo. O irmão de Jill, Matt, é ativista pela segurança aérea. Era um dia normal, um dia lindo. A Jill estava tão empolgada com a viagem para a França que contou para todo mundo que estava indo. Reconstituição. No setor de Jill, há um grupo de 16 alunos do ensino médio de uma pequena cidade da Pensilvânia. Eles estão a caminho de Paris na maior viagem de suas vidas. Enquanto todos se acomodam, o avião se aproxima da altitude de cruzeiro. – 4.200 metros acima do Oceano Atlântico, o voo 800 da TWA e todos a bordo explodem nos céus. Os momentos finais do avião foram vistos por centenas de testemunhas oculares. We saw a big giant ball of flames, biggest orange ball I ever saw. My son was standing there on the beach and he said, "Oh, look," and we saw an explosion. We turned and looked at what looked like fireworks that were in the sky. And I looked up and I saw what appeared to be a glowing ball. O corpo da comissária de bordo, Jill, é um dos primeiros a ser recuperado. Todas as 230 pessoas a bordo do Boeing 747 estão mortas. Devido aos relatos de testemunhas, muitos acreditam que o avião foi derrubado por um míssil ou uma bomba. Para o FBI, é um ato terrorista. We know there was a catastrophic explosion. It's caused by some sort of a bomb, obviously. We're not further describing where that would be, whether it was carried on or something hit the plane from outside and caused it to explode. Mas os investigadores precisam ter certeza. Vídeo da Marinha dos Estados Unidos. Eles têm uma tarefa difícil e delicada. Primeiro, precisam remover os corpos das vítimas. E depois, recuperar milhares de peças do avião. Todas elas podem ser pistas. E a 30 metros de profundidade, cada mergulhador só pode trabalhar por curtos
Após 7 dias de buscas, as caixas pretas do avião são encontradas. As esperanças dos investigadores aumentam imediatamente. Os gravadores de voz e de dados sobreviveram ao impacto. About 11.5 minutes after takeoff, the recording ended abruptly. O encerramento abrupto é um indício claro de um evento catastrófico, mas isso foi tudo o que os investigadores concluíram. Os gravadores parecem não conter mais nenhuma pista. Para descobrir o que aconteceu com o TWA-800, os investigadores iniciam uma tarefa trabalhosa: reconstruir as principais partes da aeronave. Impressionantes 95% do avião são recuperados. E logo chega-se a uma conclusão definitiva. O TWA-800 não foi derrubado por terroristas. Jimmy Wilder foi o especialista em materiais da investigação. Ficou bem claro no primeiro mês de investigação, talvez até um pouco antes disso, que de todas as peças recuperadas, nenhuma continha qualquer evidência de uma bomba ou míssil. Mas agora há um novo quebra-cabeça. Se não foi terrorismo, qual teria sido o problema do avião? Os investigadores iniciam um longo processo para estabelecer a causa da explosão. Um avião projetado para ser à prova de falhas teria sido vítima de um erro de engenharia? É uma das catástrofes do mundo moderno criadas pelo homem. Centenas de vidas perdidas e bilhões de dólares desperdiçados porque um avião não está apto a voar devido a um erro de engenharia. Mas a necessidade de segurança sempre lutou com a necessidade de lucro. Com a popularidade das viagens aéreas, mais aeronaves são construídas e a competição é feroz. Lockheed Martin, McDonnell Douglas e Boeing Corporation, todas disputando o primeiro lugar. Em 1970, a McDonnell Douglas revela sua nova estrela, o DC-10. Após um investimento de $1 bilhão, a empresa está convencida de que é um avião seguro e capaz de gerar lucros. A construção do DC-10 parece impecável. Ele responde bem aos comandos e torna-se popular entre os pilotos. Então, ocorre um desastre, devido a um erro de engenharia. 3 de março de 1974. É primavera em Paris. No aeroporto de Orly, François Drouin, pai de 5 filhos, parte para uma viagem de negócios. Seu filho, Bruno, tinha apenas 5 anos. Eu me lembro daquele domingo, quando levamos meu pai até Orly. Meu pai ia pegar um avião para Londres a negócios. Ele trabalhava para uma empresa petrolífera. Mas o voo do pai de Bruno é cancelado devido a uma greve de funcionários em uma companhia aérea inglesa. Um dos únicos voos disponíveis é o 981 da Turkish Airlines, recém-chegado de Istambul e a caminho de Londres. O avião é um DC-10 com apenas 2 anos de uso. Por causa dessa greve inesperada, muitas pessoas pegaram aquele voo, então o avião estava cheio. O DC-10 da Turkish Airlines fica mais tempo do que deveria em Paris para receber os passageiros prejudicados pela greve. Sem que sua família saiba, François Drouin também embarca.
Já tô com a lista na mão. Rádio checado. Os comandantes Ulusman e Berkos concluem a checagem pré-voo. Tá normal? Está assim. Na traseira do avião, Mohamed Mahmoud, um carregador de bagagens, fecha a porta de carga. Altímetro em 6.000. O DC-10 está finalmente pronto para partir rumo a Londres. O voo 981 é liberado para a decolagem pouco depois de 12:30. Trem de pouso. Tudo parece normal, até que o avião se aproxima dos 3.600 metros. O que foi isso? Rajadas de ar frio castigam os passageiros. A cabine explodiu. Eu não consigo subir. Não está respondendo. Hidráulica. Nós perdemos. Metros. Nos arredores de Paris, o avião se choca contra o solo a quase 800 km por hora. Todos os 346 passageiros e tripulantes são mortos. Foi um impacto muito violento. E as autoridades francesas não estavam preparadas para um evento como esse. Foi o primeiro. A família de Bruno teme pelo pior, mas eles ainda não sabem se François trocou de avião. A lista de passageiros não estava completa. Então nós não recebemos informações claras. A prova da presença do meu pai no avião foi obtida através da aliança dele, que foi encontrada em um fragmento da mão dele. Ela tinha a data do casamento dos meus pais e o primeiro nome da minha mãe. Bruno era apenas uma das muitas crianças que perderam seus pais. Teve um impacto sobre mim e sobre as pessoas ao meu redor. Eu não sabia, quando tive meu primeiro filho, como um pai devia se comportar. Porque eu não vi isso. Após a tragédia, os investigadores franceses iniciam a horrível tarefa de procurar pistas em meio aos destroços. Para as pessoas que trabalharam lá, para todas elas foi um grande choque. Muitas delas relataram que não conseguiam trabalhar por muito tempo, porque era emocionalmente difícil. Tinha muitos restos humanos em toda parte. Então, os investigadores encontram sua primeira grande pista. A 16 quilômetros de onde o avião caiu, a polícia francesa descobre uma cena macabra. 6 passageiros mortos presos a 2 fileiras de assentos. Ao lado deles, uma pilha de metal retorcido, que é identificada como a porta de carga traseira. A mesma porta que havia sido fechada poucos minutos antes pelo carregador de bagagens Mohamed Mahmoud. Mas como uma porta podia simplesmente cair de um avião? A resposta estaria em um erro de engenharia. Agora os investigadores se concentram na questão da pressurização.
Os jatos voam a altitudes elevadas, onde a pressão atmosférica é muito baixa. Para manter o conforto dos passageiros, a pressão no interior do avião precisa ser elevada. Se a cabine não fosse pressurizada, os passageiros seriam expostos a uma altitude superior à do Monte Everest. É crucial que as portas do DC-10 sejam hermeticamente fechadas. Durante o voo, o ar pressurizado do interior do avião força as portas, tentando fazer com que elas se abram. As grandes portas de carga que se abrem para cima são especialmente vulneráveis. David Lermont é piloto e especialista em aviação. É claro que essas portas são muito grandes. Elas são muito grandes mesmo. Então, caso elas se abram em pleno voo, fica um buraco enorme no avião. Para impedir que as portas de carga se abrissem, os engenheiros do DC-10 projetaram um sistema de trava elaborado. Quando a alavanca externa é acionada, as garras no interior giram, agarrando uma barra. Deveria ser totalmente confiável, mas não era. A falha de projeto era a seguinte. Você podia acionar a alavanca e sentir que a porta estava travada. Mas ela poderia estar totalmente destravada. Os investigadores descobrem que a alavanca da porta podia parecer totalmente virada, mesmo quando as garras não estavam no lugar correto. É um exemplo claro de um erro de engenharia. O uso da porta. Basicamente, eles estavam condenados daquele momento em diante, porque quando a porta de carga se abriu, todo o ar do compartimento de carga, abaixo do piso da cabine, saiu por aquele buraco enorme. A abertura da porta de carga foi o primeiro desastre. Então, o ar pressurizado da cabine também tenta escapar, abrindo um buraco no piso da cabine. Esta corrente de ar violenta arrasta 6 passageiros para fora do avião, rumo à morte. Foram as 6 pessoas encontradas a 16 quilômetros do local principal do acidente, ainda presas a seus assentos. O colapso do piso da cabine leva a um novo desastre. Ele destrói cabos de controle vitais. Hidráulica! Nós perdemos! Estes cabos são acionados por pressão hidráulica para mover componentes fundamentais, como o leme e os estabilizadores. Sem eles, os pilotos não podem controlar o avião. Eu não consigo subir! Não está respondendo! Anos depois, em memória de todos os que morreram, Bruno quer descobrir a história completa por trás do acidente que matou seu pai. Para mim, essa tragédia não foi um acidente. Acidente é falta de sorte. Aqui aconteceu outra coisa. Foi uma combinação de azar com um problema totalmente conhecido. Bruno teve acesso a um relatório interno onde alguns dos próprios engenheiros que construíram as portas de carga do DC-10 achavam que elas não eram seguras. O gerente de produto fez um relatório sobre a porta, mencionando que o sistema de trava não era muito seguro e que existia o risco de, ao longo dos 20 anos de idade útil do avião, ocorrer uma perda de aeronaves e de pessoas. Bruno descobre que um DC-10 americano havia apresentado exatamente o mesmo erro de engenharia 2 anos antes da morte de seu pai.
A porta se abriu, o piso da cabine cedeu e cabos de controle vitais foram danificados. Mas os pilotos tiveram sorte. Os cabos foram comprimidos, mas não foram cortados. E os pilotos conseguiram aterrissar o avião com segurança. O pai de Bruno e seus companheiros de voo não morreram apenas por causa de um erro de engenharia. Eles morreram por causa de um erro de engenharia conhecido que ninguém havia corrigido. Finalmente, as autoridades reagem. Todas as portas de carga do DC-10 são equipadas com uma nova trava e entradas de ar são colocadas no piso da cabine para impedir o colapso. Mas nem todas as lições são absorvidas. Foi a destruição do sistema de controle do avião que derrubou o DC-10. No futuro, ele teria que ser a prova de falhas. Assim, mesmo que um componente sofresse uma falha catastrófica, o avião continuaria seguro. Mas 5 anos depois, o fato de isso não ter ocorrido voltaria a assombrar a fabricante do DC-10, a McDonnell Douglas. 25 de maio de 1979. Aeroporto O'Hare, em Chicago. United 562, vire à direita em 070. Prepare-se para a decolagem. O mais movimentado do mundo. Ele tem que virar à direita onde você está. Pode virar à esquerda ali? E naquele dia, em 1979, o movimento é ainda maior do que o normal. A aeronave militar à direita, é melhor atravessar. Estou tentando tirar todo mundo da frente. É o início de um fim de semana prolongado e dezenas de milhares de passageiros estão tentando decolar. Checado. Pressurização da cabine. Tudo checado. Um DC-10 da American Airlines se prepara para ir a Los Angeles. 20 pedindo permissão. Atenção, Torre American 191 pedindo permissão para taxiar. Permissão para assumir a posição. Aguarde na pista 32 à esquerda. Pode virar à esquerda. 2 minutos após as 3 da tarde, o DC-10 está pronto para partir. Motor estável. Acelerar para a decolagem. Impulsionado por suas 3 turbinas, o avião percorre a pista de decolagem. 3-2. Recolhendo o trem de pouso. De repente, a turbina esquerda se solta. Troca! Aquele avião acabou de perder uma turbina. Parece catastrófico, mas a perda de um motor não deveria ser o bastante para derrubar esta aeronave. Os DC-10 são projetados para voar mesmo com 2 motores. O avião começa a se inclinar para a esquerda. Ah, meu Deus! Há algum outro problema. Os pilotos perdem o controle. O DC-10 vira totalmente. Todas as 271 pessoas a bordo são mortas, além de 2 no solo. É o pior desastre aeronáutico da história dos Estados Unidos. Surgem 2 grandes questões. Por que a turbina havia caído? E por que um avião projetado para voar com apenas 2 turbinas ficou totalmente sem controle? Responder por que a turbina do DC-10 caiu mostra-se terrivelmente simples. É um caso de falta de manutenção. Uma das peças que fixava o motor estava rachada. E ninguém havia percebido. Checagens de emergência revelam rachaduras similares em 6 outros DC-10. Surge o temor de que toda a frota americana esteja em risco. São assustadoras 138 aeronaves.
I have no choice but to ground all US DC-10s immediately. A culpa pelas rachaduras recai sobre as companhias aéreas e não sobre a fabricante dos aviões, a McDonnell Douglas. Os investigadores descobrem outro problema crítico. Tudo remonta ao momento em que o avião se inclina para a esquerda. Isso acontece porque a separação do motor rompe linhas de controle hidráulico vitais que operam os slats das asas. Quando o motor foi arrancado da asa, ele destruiu o sistema hidráulico que mantinha os slats estendidos. Quando os slats se retraíram, porque não tinham mais pressão hidráulica para ficar no lugar, aquela asa perdeu sustentação. Reconstituição. Como no incidente da Turkish Airlines, o avião cai porque os pilotos perdem o controle. A lição da construção à prova de falhas não foi aprendida. Isso não faz jus à melhor tradição da construção de aviões. O projeto de uma aeronave deve ser o que chama de a prova de falhas. Se alguma coisa falhar, a aeronave continua segura. Isso quebrou as regras possíveis. Ao longo dos anos seguintes, os engenheiros responsáveis pelo DC-10 aprendem a lição. Eles instalam sistemas mecânicos para garantir a segurança da aeronave. Mas é impossível remendar a reputação do avião. Hoje, os DC-10 são usados basicamente como aviões de carga. E o Jumbo 747 da Boeing torna-se o jato de passageiros mais bem-sucedido do mundo. Seus engenheiros parecem ter aprendido as lições do projeto à prova de falhas até aquela noite de julho de 1996, quando o voo 800 da TWA explode, matando todos os 230 passageiros e tripulantes. Após meses de um trabalho minucioso, os investigadores reconstroem seções inteiras do avião despedaçado. Era um grande número de peças, milhares de peças, que precisavam ser remontadas para começarmos a entender como o avião se desfez e depois por que o avião se desfez. Depois que a possibilidade de um míssil ou uma bomba é descartada, os investigadores buscam uma fonte de explosão na própria aeronave. E, finalmente, a encontram. O tanque de combustível central explodiu. Mas o que havia acontecido? O responsável logo é identificado. Ele estava bem ali, no tanque. O vapor do combustível. Quando os engenheiros da Boeing projetaram o 747 nos anos 1960, eles esperavam que o avião voasse com todos os seus tanques cheios. Mas quando o preço do combustível aumentou, as companhias aéreas tiveram que cortar custos. Christine Negroni escreveu muito sobre o voo 800 da TWA. Quando a preocupação com o uso de combustível aumentou nos anos 70 e 80, os aviões passaram a voar sem os tanques cheios. Se não precisavam do combustível, o tanque ia vazio. Mas os investigadores descobriram que voar com tanques de combustível vazios representava um risco não totalmente reconhecido. Naquela tarde de julho, o voo TWA 800 aguarda no calor escaldante do aeroporto JFK. Para reduzir os custos, seu tanque central contém apenas uma poça de combustível. E quando este combustível esquenta, ele se transforma em vapor explosivo.
Um segundo erro de engenharia torna a situação muito pior. Diretamente abaixo do tanque de combustível, os engenheiros da Boeing colocaram os circuladores de ar do avião. São eles que fornecem ar filtrado para a cabine dos passageiros. Mas, embora aumentem o conforto dos passageiros, também emitem calor. E este calor vai diretamente para o tanque de combustível. Tudo que tinha era uma poça, e essa poça se transformou em vapor. E o vapor era explosivo. Os investigadores revelam uma situação aterradora. Reconstituição. O TWA-800 se afasta de Nova York com um tanque de combustível altamente explosivo. As 230 pessoas a bordo não fazem ideia. Elas estão sentadas sobre uma bomba prestes a explodir. Basta uma fagulha para detoná-la. Mas é um risco que os engenheiros da Boeing pensavam ter eliminado. Seu projeto à prova de falhas deveria ter evitado o desastre. Os fios elétricos instalados no tanque usavam uma voltagem muito baixa, que eles pensavam não ser o bastante para causar a faísca. A investigação finalmente determina a sequência de erros de engenharia que derrubou o voo 800 da TWA. Primeiro, o vapor do combustível se acumula no tanque. Ele é aquecido a um estado crítico pelas unidades de compressão e circulação de ar. Fios rachados permitem a entrada de correntes de alta voltagem no tanque. Há um curto-circuito, uma faísca e o resultado trágico é o segundo maior desastre aéreo doméstico dos Estados Unidos. Anualmente, parentes e amigos se encontram para relembrar seus entes queridos mortos a bordo do TWA-800. Isso acabou com a família. Nunca mais foi igual. Sempre falta alguma coisa. Quando o assunto é segurança, vidas humanas, de pessoas próximas, talvez a vida dos seus filhos, não importa o preço. Não é tão difícil agir corretamente. E as companhias aéreas, as indústrias e os engenheiros ficam tão fixados em estatísticas e números que perdem a conexão com as pessoas. Mas há uma recompensa. A comissária de bordo Jill Zinkenvix e seus colegas de voo não morreram em vão. As autoridades finalmente reconhecem a ameaça dos tanques de combustível explosivos. Com outros 1.200 jumbos em risco ao redor do mundo, era preciso encontrar uma solução. Hoje, uma nova tecnologia substitui o vapor explosivo no tanque de combustível por um gás inerte, o nitrogênio. No geral, com exceção do ritmo lento com que as mudanças são feitas na aviação, eu diria que o voo 800 deixou um bom legado. A investigação sobre o voo 800 da TWA mostra que um avião pode ter um excelente histórico de segurança até que as circunstâncias mudem. No caso do voo 800, um tanque de combustível vazio expõe riscos imprevistos no projeto do avião. Os engenheiros aeronáuticos percebem que é necessário prever problemas com maior precisão. O tipo de problema de engenharia que ocorre hoje em uma boa companhia aérea com aviões modernos é o tipo de problema de engenharia que não foi previsto. Mas isso será possível? Nos anos 1990, para minimizar os erros de engenharia, a Boeing começa a usar a tecnologia mais recente para construir o 777. O maior jato bimotor do mundo.
Assim como o jumbo original da Boeing, ele logo se torna famoso pela segurança. Mas os engenheiros da Boeing estão prestes a sofrer um choque. Eles podem ter eliminado o risco de superaquecimento do combustível, mas não previram o que acontece quando o combustível esfria demais. 17 de janeiro de 2008. Aeroporto Heathrow, em Londres, em um movimentado dia comum. Aviões de todo o mundo aterrissam a cada 3 minutos na pista sul. Entre os aviões a caminho do Heathrow está um 777 da British Airways. Reconstituição. O voo 38 tem 136 passageiros e 16 tripulantes a bordo. Eles estão voando há 11 horas, tendo saído de Pequim à noite, e todos estão ansiosos pelo fim da jornada. O comandante Peter Burkell e o copiloto John Cowart preparam-se para aterrissar. Pronto, os controles são seus, John. Assumindo controles. Tudo correu normalmente até 1 minuto antes da hora prevista para o pouso. O avião estava a uns 300 metros, trem de pouso abaixado, flaps abertos a cerca de 30 graus. E não parecia ter nada errado. Speedbird 38, pouso liberado na 27 à esquerda. Pouso liberado na 27 à esquerda, Speedbird 38. A cerca de 150 metros, a apenas 35 segundos do pouso... Estou sem empuxo. Os dois motores perdem a potência de repente. A velocidade começou a cair. E aí, o avião de 200 toneladas se transformou em um planador. Os passageiros não fazem ideia de que podem estar prestes a morrer. E poderia ser ainda pior. Abaixo deles, há dezenas de milhares de pessoas em risco. Mayday, Mayday, Speedbird. Incrivelmente, todos os passageiros e tripulantes sobrevivem ao acidente e têm apenas ferimentos leves. Agora os engenheiros estão desesperados para descobrir por que os dois motores perderam potência. Uma falha em dois motores é extremamente rara. Logo, as caixas pretas do avião indicam um novo tipo de problema de engenharia. Algo impediu o combustível de fluir para as turbinas. Mas o quê? Uma coisa que nunca tinha sido prevista aconteceu com o sistema de combustível. Gelo. De Pequim a Londres, o avião atravessou um ar extremamente frio com até 74 graus negativos. A estas temperaturas, a quantidade minúscula de água presente no combustível de aviação pode se transformar em cristais de gelo. O gelo teria bloqueado o fluxo de combustível? A princípio, isso parece impossível. O gelo é um risco conhecido e os engenheiros aeronáuticos pensavam já ter lidado com ele. No 777, eles cuidaram para que o combustível fosse aquecido antes de chegar aos motores em um componente conhecido como trocador de calor. Steve Moss é investigador de acidentes e especialista em motores. Quando o combustível passa por esses tubos, ele é aquecido. Então, quando sai por essa ponta, ele está acima de 0 grau.
E os cristais de gelo não chegam até a turbina. Se este aparelho foi criado para derreter cristais de gelo, como eles poderiam ter bloqueado o fluxo de combustível? Os investigadores retornam aos dados da caixa preta. Eles estudam o que aconteceu no sistema de combustível durante o longo voo de Pequim. Eles simulam o impacto do clima frio sobre a tubulação. Os testes mostraram uma coisa que não tinha sido levada em conta. Em altitude de cruzeiro, quando o fluxo de combustível é lento, o gelo pode se acumular dentro dos tubos. Reconstituição. Os investigadores passam a acreditar que o gelo se acumulou lentamente durante a longa jornada. Pronto, os controles são seus, John. Assumindo controles. Ao se aproximarem de Heathrow, os pilotos precisam de mais potência dos motores. Isso aumenta repentinamente o fluxo de combustível nos tubos, o que solta o gelo. Isso gera uma espécie de bola de neve ou uma avalanche que aumenta enquanto se desloca na direção da turbina. A bola de neve atinge o trocador de calor e o bloqueia. No momento em que o avião precisa de mais potência, o combustível não consegue passar pelo gelo. Os motores são inúteis. Os projetistas acharam que pensaram em tudo. Mas bastou uma circunstância que eles não tinham considerado e pronto. Mais uma vez, é preciso um acidente para revelar um problema que os engenheiros não haviam previsto. Agora que eles estão cientes, basta uma pequena alteração na entrada do trocador de calor para garantir que até um fluxo repentino de gelo possa ser derretido. O que aconteceu com o voo 38 da British Airways é mais um alerta. É a mesma lição revelada nas quedas dos DC-10 mais de 30 anos antes. Os engenheiros precisam considerar o imprevisível. Precisam tornar os aviões à prova de falhas. Os engenheiros modernos continuam tentando construir aviões muito mais seguros e bem menos acidentes são causados por erros em engenharia. Acidentes fatais são 6 vezes mais raros do que eram 30 anos atrás. É sem dúvida uma melhoria considerável. A confiabilidade dos motores, fuselagens e sistemas aumentou muito, mas nós também aprendemos lições. A indústria aeronáutica ainda é jovem. Pouco mais de um século separam nossos jatos modernos dos primórdios da aviação. Mas para os engenheiros de hoje, o desafio ainda é o mesmo: eliminar erros antes que eles levem a desastres. Versão brasileira, Vox Mundi.